Olá, olá, sejam bem-vindos à live de hoje, segunda-feira, falando sobre ansiedade e depressão. Há um crescimento assustador, então fique ligado nessa live. Karen, seja bem-vinda. Hoje eu vou estar falando 8 dicas para reduzir a ansiedade diante de tantas tarefas. O que acontece hoje? A gente acaba fazendo muitas coisas e diante dessas muitas coisas pode provocar uma ansiedade, porque a gente acaba sem saber por onde começar e o que ser feito, né? O que precisa ser feito. Então fica até o final dessa live, porque são assuntos hoje que tem realmente muita gente está querendo saber sobre isso. E aí, para que a gente possa ter um contexto dessa live de hoje, eu vou trazer 4 indagações aqui para vocês, e aí vocês vão ver se de fato isso corresponde. Ter muitas obrigações pode aumentar a ansiedade, causar problemas emocionais e físicos. O excesso de trabalho costuma ser o responsável pela sensação de pressa constante que muitas pessoas têm. Ser multitarefeiro, Nedina, seja bem-vinda. Ser multitarefeiro não é sinônimo de produtividade. São grandes as chances de cometer erros fazendo várias atividades ao mesmo tempo. Esse tópico, geralmente, né, as mulheres elas têm uma facilidade de fazer isso, mas saiba que fazer várias atividades ao mesmo tempo não significa ser produtiva. Eu posso estar na categoria de ocupar meu tempo, mas não é necessariamente ser produtivo ou produtiva. Então a atenção ela pode estar reduzida. Então não confunda fazer várias atividades com produtividade. Quando o planejamento, organização e a quebra da rotina não diminui a sensação de angústia, é importante você procurar um tratamento. Então vamos, entrar de fato no tópico de hoje. Eu vou deixar aqui escrito para quem chegar qual é o tema dessa live de hoje. E aí, à medida que as pessoas forem chegando, vão estar se situando do que realmente eu estou falando aqui no dia de hoje. E aí, você que está na live, me responda aí. Você é uma pessoa multitarefeira? Você faz várias atividades ao mesmo tempo? Rosa, seja bem-vinda. Me responde aí se você entra nessa categoria de uma pessoa que faz várias atividades ao mesmo tempo. Lembrando do que eu falei, né? Geralmente as mulheres têm essa tendência, tá? Por um lado, pode ser bom para elas. Por outro, essa questão do nível de atenção pode ser reduzida. Então vamos ao tema de hoje propriamente dito, tá? Já compartilha essa live, curte essa live para que o Instagram entenda que é um conteúdo de relevância. E de fato, ansiedade e depressão, ela só tem crescido. E você, como um vetor de mudança, compartilha para as pessoas que precisam desse conteúdo. Então, vamos começar essa live. Então, quem nunca teve a sensação que o dia é curto demais para tantos compromissos? Tá? Eu, particularmente, eu tenho que esticar o meu dia, né? Se pudesse, era 36 horas. Mas como não pode, a gente vai equilibrando e administrando o tempo. Então, quem que não teve essa sensação que o tempo é muito curto? Então, estamos sempre nos desdobrando para dar conta do trabalho,
dos afazeres domésticos, e ainda tem a família, os amigos, aproveitar a vida. No entanto, se adequar a um ritmo de vida acelerado tem seu preço. Cada vez mais as pessoas estão sobrecarregadas de tarefas. Isso faz com que elas se tornem ansiosas, angustiadas, irritadas, impacientes. Então, é isso que está no cenário atual, é o que está acontecendo com as pessoas. E muitas pessoas não estão se dando conta que é justamente esse ritmo. Então, nessa rotina corrida, não sobra tempo para refletir se há algo que pode ser feito, né, para ter uma vida mais leve, para completar o que não foi, né, o que não foi durante o dia ou durante a semana. Muita gente usa o horário do sono ou do lazer para fazer. Então, fazer várias coisas ao mesmo tempo é uma tendência da vida moderna, mas muitas pessoas exageram. Elas têm uma ideia um tanto irrealista, né, a respeito do tempo e as atividades que podem cumprir. Já compartilha essa live, né? Se você está achando esse assunto interessante, já compartilha. São 8 dicas para reduzir a ansiedade diante de tantas tarefas. Então, essa urgência, né, faz com que a ansiedade seja a nossa companheira diária, nos deixando num estado de alerta permanente. Eu já expliquei em outras lives, a gente tem uma ansiedade saudável. Essa ansiedade saudável quer dizer o quê? Você chega num lugar desconhecido e você teme aquele lugar desconhecido. Então, você fica no estado de alerta para proteção da sua espécie em relação à sua vida. Você está chegando num lugar desconhecido, com pessoas desconhecidas, é natural você ter uma ansiedade saudável. Só que no momento que esse estado de alerta, ele passa a maior parte do tempo, você sentindo esse estado de alerta, já passa a ser algo não saudável. Já passa a ser algo que você precisa procurar ajuda. Então é nesse estado que é preciso você se alertar. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas no mundo. São 18,6 milhões de pessoas, né, da população, 9,3%. E o acúmulo das funções contribui para essa estatística alarmante. Por isso, né, eu vou passar dicas para você evitar essa ansiedade decorrente das múltiplas tarefas. Aí vem a primeira, né, dica: ser ou não ser multitarefa. É uma questão aqui que eu estou levantando e eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Então, pular de tarefa em tarefa não é receita para ir mais longe na vida. Ao contrário, quem realiza várias atividades ao mesmo tempo tem mais chance de cometer erros e não ter um bom desempenho do que quem concentra uma por vez. De quebra, sofre um desgaste emocional. É a verdade que boa parte das pessoas não fazem isso por uma questão de escolha, mas muita gente assume para si obrigações que não são indispensáveis e nem se dá conta disso. Ou seja, eu estou levantando uma outra questão. Se você tem dificuldade de delegar, né, e administrar, um exemplo, né, você tem uma quantidade de atividades naquele dia, você sente que aquilo vai sobrecarregar, ou passa para outro dia, ou passa para, né, um outro dia específico, ou delega aquilo para alguém. Então isso é inteligência emocional. O multitarefeiro precisa, em primeiro lugar, se reconhecer como tal. Então quem é multitarefeiro tem que se reconhecer, tem que ter a consciência, tem que enxergar isso em si. Só depois ele terá a condição de enxergar o que não é essencial.
olha o quanto é importante você ter o autoconhecimento, ter a consciência de si. Então, a segunda dica é aprender a dizer não. Então, pensar no custo-benefício de um novo compromisso antes de incluir, né, na agenda é uma dica útil para você não embarcar em uma empreitada que irá sobrecarregar ainda mais. Então, toda vez que você assumir um compromisso, veja se de fato esse compromisso vai sobrecarregar você. Porque se for, você tem a opção de não aceitar e você prezar pelo seu bem-estar. Uma boa avaliação mostra se vale a pena acumular mais uma responsabilidade, até pelo tempo, né, que ela irá consumir. Se for impossível de dar conta e não tiver muito a acrescentar na sua vida, você vai dizer não, é a decisão mais sábia. Isso pede aquela conversa difícil com o chefe ou mesmo com membros da família. É bom estabelecer limites. Poucas pessoas têm a disciplina mental para puxar o freio e isso termina causando problemas. Então, o grande ponto da questão de aprender a dizer não é dar limites àquela situação, àquela pessoa, para que você não se sobrecarregue. A terceira dica é estabeleça prioridades. Então eu falei que o multitarefeiro ele vai fazer tudo ao mesmo tempo. Então é preciso você estabelecer prioridades. O que é mais importante? É isso. O segundo mais importante é X. Terceiro, Y. E aí você vai colocando na ordem que é mais importante. E aí você vai fazendo de acordo com aquela ordem. E aí você vai se tornar mais produtivo ou produtiva. Então, falando de prioridades, elas precisam ser definidas para não empregar energias em coisas desnecessárias no meio do caminho. Então, a partir delas, fica mais fácil traçar objetivos. Você pode estabelecer isso para a semana, para o dia, para o mês, né, para os próximos anos. Você pode estabelecer isso. É fundamental você saber o que é prioridade para você, o que é urgente, o que é importante para você. Essas três coisas não são iguais: prioridade, urgência e importante. Precisamos fazer o que é prioridade e urgente. Nem sempre o que é importante, né, fala que é urgente. Então esse planejamento ajuda a dividir as tarefas, a administrar melhor seu tempo, inclusive para ter um equilíbrio entre o seu lar, o seu trabalho e o seu lazer. Sempre teremos necessidade na vida, isso nunca vai terminar. Então a gente tem que se organizar, ou seja, imprevistos não vão desaparecer, momentos que você precisa se dedicar mais, esses momentos não vão desaparecer, problemas no seu caminho não vão desaparecer, desafios sempre vão existir. Eu que tenho que administrar da melhor forma possível a situação, para que eu esteja bem comigo mesmo na situação. A quarta dica é não busque a perfeição. Uma coisa interessante do ansioso, ele é perfeccionista, ele não gosta de errar. Então, por causa disso, vai ter alguns desafios que ele vai passar, ou ele ou ela. Então, ser detalhista pode até ser uma virtude, mas executar várias atividades de forma impecável é impossível. A pessoa precisa deixar de lado o perfeccionismo e buscar fazer o melhor possível dentro das limitações do tempo que tem. Não adianta querer abraçar o mundo, porque isso vai resultar em um adoecimento. Então, quando for possível, delegue as funções para outras pessoas. Isso ajuda a diminuir a ansiedade e a sensação de carregar o mundo nas costas. A quinta dica dessa noite é: faça intervalos no meio do expediente. Né? Dentro de um trabalho, se você tem vários trabalhos
a executar. A questão do descanso é importante, nem que sejam 5, 10 minutos ali, né, ao decorrer do dia, pode ser bem interessante isso. Quando o dia a dia tem uma Rafaela, seja bem-vinda. Então, o nosso dia a dia geralmente é muito corrido. Então, é importante você fazer pausas no meio do trabalho. Então, a pessoa que tem que fazer os intervalos, ter momentos de relaxamento, até se for o caso, você parar uns 5 minutos, respirar, né? Tem um exercício bem interessante. Inspirar, né? Inspira 4 segundos, segura 2 e solta o ar pela boca. 6 segundos. Você pode fazer nessa pausa, você pode fazer esse exercício. Inspirou 4 segundos, segurou 2, soltou pela boca. E aí você pode entrar num estado ali de relaxamento ali mínimo, que já é o suficiente para você conseguir lidar melhor com as demandas que está ali naquele momento. Mesmo com esses intervalos, né, que sejam curtos, até 10 minutos, você se sente com bem-estar, ajuda a recarregar as baterias. Então, chegar aos compromissos com antecedência também é uma forma de reduzir a ansiedade. Geralmente, a pessoa ansiosa, ela geralmente chega mais cedo, né? Ela fica tão agoniada para não deixar o outro esperar, que ela geralmente chega um pouco mais cedo, né? A sexta dica é: pratique exercício físico. Embora pareça um compromisso a mais, as atividades físicas devem fazer parte do dia a dia, porque dão um novo fôlego para enfrentar os desafios do cotidiano. Além disso, é uma maneira de regular o sistema simpático e o parasimpático. Já quando estamos ansiosos, o sistema simpático, fica mais ativado. E ter uma alimentação também saudável também fornece mais energia para as obrigações diárias. Então, eu sempre recomendo para as pessoas que, meus pacientes, meus clientes, querem trabalhar esse lado emocional, principalmente as pessoas com ansiedade e depressão, que faça atividade física, faça uma caminhada, faça dança, faça academia, porque libera o hormônio da serotonina e baixa o cortisol. O cortisol é responsável pelo medo e é responsável pelo estresse. Então, quando você baixa esse hormônio e aumenta a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, você se sente bem. E tem todas as outras químicas do corpo que vai te auxiliar a reduzir a angústia. E aí você vai se sentir bem. Tem endorfina, né, para o seu corpo. Então, tudo isso vai te fazer bem. A sétima dica é: quebre a rotina. Aproveitar o horário do almoço para conversar com um amigo, ver um programa na televisão favorito, ouvir uma música, ler um livro no fim, né, talvez da tarde, ajuda a desfazer a sensação que a vida é só trabalho. Então, na medida do possível, evite levar trabalho para casa, principalmente para fazer nos finais de semana. Então, lembre-se que o tempo do lazer deve ser sagrado. A oitava dica dessa noite, já compartilhe. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui na live, né, se sinta à vontade, deixar seus comentários. Para mim é uma honra, né, tá trazendo esse conhecimento para vocês e compartilhar. E compartilha para mais pessoas possível. A oitava dica é: saiba quando parar. Se o sofrimento persistir, mesmo colocando essas dicas em prática, talvez seja a hora de você pensar em fazer mudanças. Quando até as coisas prazerosas do dia a dia começam a se tornar uma outra tarefa a fazer, é o momento de dar uma parada. Se a pessoa não tiver alternativas ou disciplina suficiente para criar novas estratégias, é importante você buscar um profissional. Nem sempre parentes, amigos podem te ajudar a processar a situação e a resolver o problema, tá? Nem sempre amigos e parentes vão conseguir te ajudar, porque eles não têm o conhecimento e em muitos casos vão te julgar, tá? Eles não fazem isso por mal, mas é pela ignorância de conhecimento.
Às vezes é necessário rever valores, mexer na história de vida, pode ter algo por trás, né, de tudo isso, e perceber a situação está saindo do controle, né, é responsabilidade de cada um. Então é importante que as pessoas se responsabilizem por sua saúde, equilíbrio e paz. Isso não vai acontecer por acaso. Aí vem um tópico, né? E quando passamos do nosso limite? Além de nunca conseguir se desligar das preocupações, quem vive sobrecarregado pode ter uma autoestima abalada. Ou seja, uma pessoa que tem depressão ou ansiedade, inevitavelmente vai afetar a sua autoestima. Whindersson, o que é autoestima? Autoestima é a forma como você se enxerga. É todas aquelas características, o que você pensa ou sente sobre você. E quando uma pessoa está com ansiedade ou depressão, geralmente esse olhar para si, ele está negativo. Cheio de receio, insegurança, né? Achando que é a pior pessoa do mundo, que as coisas só acontecem com ela. Então, são alguns pensamentos que vêm em relação, né? E isso vai afetar a autoestima dessa pessoa. Então, é comum ter sentimentos de menos-valia, incompetência, que não é capaz, inutilidade, frustração, insatisfação e, principalmente, ao receber a crítica, isso ganha uma proporção maior. Uma pessoa ansiosa, geralmente ela fica mais sensível à fala do outro, né? Geralmente porque ela está vulnerável naquele momento. Então a pessoa que antes tinha habilidade, que passa a funcionar como não tivesse mais, né? Por isso ela tem, no momento da crítica, quanto mais crítica ela receber, mais cansada, mais desanimada ela vai se sentir. Então a qualidade de vida como um todo vai caindo dessa pessoa. Então viver com tamanha tensão tem um custo alto para a saúde. Então não só pelo cansaço, que aumenta a cada dia, mas por outros sinais que o corpo envia de que algo não vai bem, como insônia, taquicardia, respiração alterada, dores musculares, cefaleia, fome excessiva ou perda do apetite. Então tem gente com ansiedade que passa a comer mais, desconta na comida, e já tem outras pessoas que ficam sem comer, fica sem fome. Então a situação também é preocupante quando a pessoa não consegue executar atividades simples, perde o prazer de fazer o que gostava, comete erros seguidos, fica com a atenção dividida, não consegue se concentrar, não consegue finalizar a maioria das coisas que começa. A ansiedade passa a ser a sua marca registrada. Essas pistas que uma depressão pode estar a caminho. Então, a ansiedade pode levar a uma depressão. Então, nos casos mais críticos, a pessoa pode sofrer ataques de pânico quando percebe que não tem condições de lidar com a cobrança interna ou fazer com que os outros esperem dela. Então, para aliviar o mal-estar e tornar o peso das responsabilidades mais suportável, não é raro recorrer a drogas, a bebidas alcoólicas. Elas passam, por exemplo, a beber mais, como se o álcool pudesse ser a solução. E não é, só atrapalha diante dessa situação. Aí vem um outro tópico bem interessante em relação à ansiedade. Geralmente tem sentimento de culpa na pessoa ansiosa. A culpa geralmente está no excesso também de trabalho. Em meio a tudo isso, a pessoa ela se sente mal por não encontrar tempo para dedicar-se à vida pessoal, social e familiar. Então, nesses momentos acontece um fenômeno chamado presenteísmo. Então, ou seja,
ela está em um lugar de corpo presente, mas a mente, a emoção está longe. Então, quando ela está sobrecarregada, o corpo dela está ali, só que a mente dela está longe, pensando mil coisas. Então pode acontecer com você isso. As pessoas se sentem culpadas quando estão brincando com os filhos, no parque, não estão trabalhando, e quando estão trabalhando se sente culpada por não estar trabalhando. Então, está no trabalho, se sente culpada porque não está dando atenção para os filhos. Se está com os filhos, se sente culpado porque não está trabalhando, né? Aí alguém vai dizer aí, pô, é complexo, né? Pois é, isso é a mente humana, né? Ela é paradoxal, às vezes utópica, né? E quando elas estão trabalhando, se sente culpada porque não estão com o filho também. E a vida profissional, aliás, quase sempre é a responsável pela rotina atribulada e sem tempo para nada que muitos de nós temos. Então, uma pesquisa foi feita sobre o ISMA-BR, que profissionais do segmento de saúde, finanças, educação, revelou as emoções deles em relação ao trabalho. Então, pessoas da saúde, finanças e educação, foi feita uma pesquisa em relação a eles. Então, de acordo com esse levantamento, 87% reagiram com ansiedade, 82% com angústia, 61% com raiva. E de todas as emoções, a raiva é mais... Ela tem um poder de destruição. É aquele vulcão incandescente que muitas vezes a gente não vê, e em uma pequena fumaça, né? Mas ele está borbulhando lá embaixo e pode explodir a qualquer momento. E quando a demanda é grande, há uma superpressão no funcionário e não consegue cumprir as tarefas, seja por incapacidade ou por falta de tempo. O seu comportamento pode variar entre agressivo, passivo e assertivo. Dependendo da estrutura emocional, para lidar com tudo isso, existe o risco de desenvolver a síndrome de burnout. Não sei se você já ouviu falar, tá? A síndrome... seja bem-vinda. Então, a síndrome de burnout, muita gente está sendo acometido disso. Então, mas o trabalho fora de casa não é o único sobrecargo para as pessoas. O excesso de trabalho de tarefas domésticas também pode provocar essa exaustão. Então, levar a pessoa a perder o equilíbrio e causar adoecimento. Então, essas foram as dicas de hoje, né, para você reduzir a ansiedade diante de tantas tarefas. É preciso a gente avaliar o quanto a gente tem, a quantidade de tarefa que a gente tem feito no dia, para que a gente não entre nessa exaustão e automaticamente provoque uma ansiedade. Então é preciso você ter clareza de você distribuir justamente essas tarefas. Se não dá tudo no dia só, faz pouco, né, de cada tarefa e vai distribuindo durante a semana para se tornar aquilo mais leve. Então é preciso você ter um autoconhecimento para você ter esse discernimento. E volto a dizer, muitas tarefas não quer dizer produtividade. Você pode estar só se ocupando, se desgastando e não sendo produtiva ou produtivo. Mais dúvidas que vocês tiverem, é só deixar aqui nos comentários abaixo. Pode mandar direct no meu Instagram. E você que está assistindo esse vídeo no YouTube, né, no canal Whindeson Moraes Coach, né, se você não é inscrito, vá lá no link da bio aqui no Instagram e se inscreva e acompanhe nossos conteúdos, tá? Para mim foi uma honra e uma satisfação. Beijo no coração de vocês, fica com Deus
Tchau, tchau, gente. Até a próxima.